Bom dia, gente. Hoje na nossa aula de geografia, nós vamos trabalhar um texto que nós já trabalhamos em sala de aula. Vamos revisar um texto que está na página 54 do livro de Natureza e Sociedade. Então eu vou fazer a leitura e enquanto eu estiver fazendo a leitura, vocês vão acompanhando aí na casa de vocês, certo? Página 54. Diz assim: de quais grupos eu faço parte? O primeiro grupo de que você participa é o grupo da família. Aos poucos, você também começa a fazer parte de outros grupos de pessoas, como os grupos da escola, da aula de natação, da aula de dança, do seu prédio ou do seu bairro. Você também participa do grupo da população brasileira. Ele é formado por todas as pessoas que nasceram no Brasil e pelas pessoas que vieram morar no nosso país e se tornaram brasileiras. Na população brasileira existem pessoas com aparências e jeitos de viver muito diferentes, cada um com sua beleza, seus costumes, seu jeito de falar e de se vestir. Bom, aí na página vocês observam que tem os grupos, né? As crianças brincando na rua, que aí, no caso, são os grupos que vocês formam no local onde vocês moram, né? Seja condomínio, seja uma casa, né? Então, as pessoas que moram na rua, os vizinhos. E aqui tem o grupo da escola, né? Percebam aí que tem crianças de todas as cores, todos os tipos de cabelo, né? De todas as formas. E tem uma criança especial, né? Sentadinha na cadeira de rodas. E aqui embaixo mostra uma gravura com pessoas de vários tons de pele, vários tipos de cabelo, várias fisionomias, que são as pessoas das quais o texto fala, que são essas pessoas que vieram de outros países para aqui para o Brasil e aqui se tornaram, né, se legalizaram como cidadãs brasileiras. Então, assim, quando a gente fala em grupos, o primeiro grupo que a gente faz parte, como diz aqui, é a família. E por que a família? Porque a gente nasce no seio da família, no meio, né? E ali a gente começa a ter vários tipos de relações, de relacionamentos com as pessoas da família, os avós, os tios, que isso a gente já falou na aula passada. E depois que a gente vai crescendo, a gente começa a frequentar a escola, a frequentar outros lugares, e nesses outros lugares a gente começa a se relacionar com outras pessoas que não são do núcleo da família. Como, por exemplo, vocês, quem faz natação, né? Quem faz o karatê, quem faz a GR. Então, ali já formou grupos diferenciados que não são pessoas da família de vocês. São os colegas da escola, né? Quem faz música, né? Frequenta uma escola de música. Aí tem os grupos da aula de música, né? E por aí vai. Então, esses grupos foram se formando, vão se formando, aliás, e a gente passa a conviver com diferentes opiniões, diferentes tipos de pessoas, né? Diferentes tipos de classes sociais, que aqui no nosso país tem muita discriminação com relação a classes sociais, religião, né, que não deveria ter, pessoas que são de uma religião, outra de outra, e às vezes brigam por questões religiosas. E essa parte que ele fala, que no texto fala sobre pessoas que vieram de outros países, na história, né, apesar de nós estarmos na aula de geografia, na história conta que quando o Brasil ainda era colônia, né, então as pessoas que vieram para o país em busca de trabalho foram aqui ficando e foram tornando o país maior, construindo
lugares e coisas aqui no nosso país, e aqui foram ficando e constituindo suas famílias. Então, por isso que o Brasil é chamado de um país miscigenado. Essa palavra miscigenação surgiu a partir dessa questão, né? Da questão da vinda de povos de outros países, então Portugal, Itália, França, vários países. Então essas pessoas foram aqui ficando. Japão, em São Paulo, tem vários bairros em São Paulo, sírios, né? Vários bairros em São Paulo que são comunidades onde eles dividem os costumes, a cultura deles, a religião deles. Então eles partilham isso entre grupos do mesmo país. Mas quando eles vieram para aqui, para o Brasil, e ficaram aqui, e se tornou um país miscigenado. E o nosso país, ele tem essa característica de miscigenação. Por quê? Porque o Brasil, a partir do momento que houve, né, a escravidão aqui no nosso país, a nossa população começou a ter misturas. Então, primeiro com os portugueses e indígenas, portugueses com africanos. Então, é um país que é muito misturado, né? Então, por isso que fala a palavra miscigenação, que faz com que a gente repense as questões sobre preconceito, né? Preconceito com relação à pele do colega, com relação ao cabelo, relação à cultura, à religião, né, do colega. Então, esses preconceitos, né, que fazem as pessoas deixarem de viver em grupos, né? Desfaz os grupos, vão se desfazendo os grupos a partir do momento que as pessoas começam a brigar por causa de pequenas coisas como são essas. Questão de classe social, porque eu tenho mais dinheiro, eu não vou andar com aquele coleguinha porque ele não tem dinheiro. Então, assim, são coisas pequenas e que fazem com que a gente, às vezes, deixe de conhecer as pessoas. Não é porque uma pessoa é negra, ou ela tem origem indígena, ou que ela tenha uma deficiência, ela não saiba andar. Que, inclusive, na aula, nós falamos sobre o acolhimento que nós temos na escola das crianças especiais, né? De alunos com síndrome de Down, crianças com autismo, né? Então, assim, existe a possibilidade de a gente viver com esses grupos e sem precisar ofender, sem precisar maltratar as pessoas. Então, o nosso país é um país miscigenado e na nossa cultura e na nossa vida nós vivemos a partir de grupos que começam com a família e depois vai crescendo, né? Como eu falei com vocês na sala. Vários grupos a partir dos lugares que vocês passam a frequentar com a família de vocês, a conhecer pessoas. Então, muita gente em condomínio, né? Na rua, na natação, no esporte em geral. Então, assim, hoje, com relação a esse texto, eu quero que vocês releiam esse texto e escrevam alguma coisa, falem com o adulto, conversem com o adulto e depois escrevam, não precisa ser muita coisa, 2 linhas, alguma coisa, a ideia, o pensamento de vocês sobre esse assunto do texto, ok? Então, até a próxima aula, um cheiro.